Oiê, boa noite. Aguardando o pessoal chegar. Vou ajeitando as coisas aqui. Oi, Grace, que bom que você já chegou. Vou esperar só o pessoal vir chegando pra gente poder começar, tá? Boa noite, boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dar alguns recadinhos. Eu venho falando já há algumas semanas que no dia 27 de abril nós teremos uma entrevista muito especial aqui. Não que as outras não tenham sido, mas o entrevistado do dia 27 é uma pessoa que foi fundamental na minha vida de leitora e que foi através de um livro dele que posso dizer que eu me tornei escritora. Foi incentivado por uma leitura que eu me tornei escritora, achei que eu poderia ser escritora um dia. Então, tem um peso muito grande na minha história e por isso que eu venho falando dessa entrevista já há alguns dias. Eu vou contar para vocês quem é esse autor no final da live, então fica aí, vai valer muito a pena. Que mais? Eu vou dar a programação também no final da live da semana que vem, todo mundo que vai estar aqui. Deixa eu ver mais o que eu tenho para falar. Amanhã é Dia Nacional do Livro Infantil. Então eu vou sortear um kit com o meu livro, marcador e eco bag, tá? No final da live. Então é isso, fiquem por aqui. Eu vou botar a nossa entrevistada de hoje na conversa. Peraí. Olá! Oi, Boa noite, tudo boa bom? noite, tudo bom? Deixa eu te apresentar então para o pessoal que está aqui. A nossa entrevistada de hoje é considerada um grande talento da literatura juvenil. Ela publicou os livros Até Eu Te Encontrar, A Namorada do Meu Amigo, Quando o Vento Sumiu, O Som de um Coração Vazio e O Final da Nossa História. Graciela Mairink, seja bem-vinda à sua casa, em tempos de quarentena que a gente está tendo. Infelizmente não Obrigada. dá para te receber pessoalmente, mas a gente vai combinar esse encontro. Vamos começar. Você quer falar alguma coisa? Posso começar direto com as perguntas? Não, eu quero dar primeiro boa noite para o pessoal. Fica à Tá me vontade. ouvindo? Vocês estão me Tô. ouvindo? Boa noite para o pessoal. Obrigada para quem veio aqui passar um tempinho com a gente. Tá bom. Eu queria que você indicasse um livro para começar. Pode ser um livro que você esteja lendo agora, ou um livro que foi importante na sua carreira, um livro que foi importante na sua infância, enfim. O livro que você quiser. Hum, Nossa, que responsabilidade. Como eu vi você falando de autor que influenciou, eu vou então indicar A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira, que eu amo esse livro de paixão. Sou E apaixonada por esse livro. é um livro que me inspirou a escrever o que eu escrevo hoje. A gente tem bastante em comum. Assim, a sua história com os livros então começou cedo, né? Porque A Marca de uma Lágrima é um livro juvenil. Você sempre leu? Sim, desde que eu nasci, desde que eu sou pequenininha, eu leio bastante, sempre tive incentivo dos meus pais para ler. Então, desde pequena, eu comecei lendo livro infantil, até evoluir para os adultos. Entendi. E você teve alguma fase de rebeldia na sua vida de não querer ler ou foi uma constante a literatura? Foi uma constante, não tive rebeldia, não. Eu sinto Porque falta de ler. Quando eu fico sem ler algum tempo, eu sinto falta.
Eu tenho emendado um livro no outro. Você tá lendo o que na quarentena? Eu tô lendo um livro do do Mário de Andrade, o Paulicéia Desvarada. Eu sempre gosto de ler um livro de poesia. Então eu alterno. Eu leio vários livros ao mesmo tempo. Eu não leio só um, não. É, eu Ah, é? tô lendo o Mind Hunter, que eu adoro livro de serial killer, psicopata, essas coisas. E comecei também o Pirâmide Vermelha, do Rick Riordan, que eu amo todos os livros E aí, como dele. é que você escolhe o que que você vai ler? Agora eu tô com vontade de ler poesia. Vou ler poesia, tipo assim? Eu pego os três livros e leio um pouco. Eu leio uma poesia e depois eu leio um pouco de cada livro. Você não se perde, não? Tipo, já confundindo o personagem de um livro com o do outro? Não, eu não me perco, não. Eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo. Eu acho que isso ajuda a manter o foco na história. Aí me ajuda também quando eu vou escrever. Meu Suicídio celular, do celular. meu celular aqui pulou. Acontece. Eu teria dificuldade, porque eu tenho um problema de memória muito grande, mas uma coisa que eu comecei a fazer é que eu tava lendo um livro de 600 páginas e não dá pra carregar um livro de 600 páginas debaixo do braço dentro da bolsa. Então eu Uhum, tava com um livrozinho de contos curtos, pequenininho assim, dentro da bolsa. Então, tipo assim, e eu tava querendo me policiar porque eu tava muito viciada em rede social e não tava lendo quase. E aí eu coloquei uma meta de leitura pra mim pro ano, que é ler o máximo que eu puder, essa é a minha meta. É, a ideia era ler pelo menos 12 livros, né? Pelo menos um livro por mês. Mas já bati a meta, vou ter que dobrar a meta. que bom. É porque com a quarentena, né, a gente, ó, agilizou a leitura. E aí eu comecei a fazer isso. Então, por exemplo, eu me obrigo, quando eu tô na fila do médico, por exemplo, a não ficar no celular. Uhum, E aí economiza bateria também. No banco, que você já não pode usar celular. Tem lei para não usar, pelo menos aqui no Rio. Não sei como, se isso é nacional. Mas as pessoas usam assim mesmo, né? E os seguranças uhum, fazem vista grossa. Mas aí eu me policio para não usar também, entendeu? Deixa eu dar um recadinho antes da gente continuar. sim. Pessoal que puder já mandar perguntas para a Grazi, para a Grace, para a gente fazer no final da entrevista, no finalzinho, eu sempre deixo para perguntas de vocês. Então, já podem ir enviando que eu volto lá do início para a gente ver. E quanto mais coraçãozinho vocês mandarem, mais o Instagram mostra para todo mundo que a gente está Uhum. online e mais pessoas vêm conversar com a gente. Então, coraçõezinhos para nós, por favor. Vamos lá. Eu perguntei, você era uma criança leitora e tal, mas quando foi que você começou a escrever? Escrever, eu escrevo desde pequena também, eu não sei uma idade exata. Eu e a minha irmã, a gente sempre fazia livrinhos e revistas pra gente, a gente recortava as revistas aqui de casa e criava umas novas essas revistas. E na adolescência comecei a escrever versinhos e depois quando eu fui para a faculdade que eu comecei a escrever histórias maiores, né, de 200 páginas. Na adolescência era mais versinho mesmo. Mais coisinha de adolescente apaixonada? É, isso. Bem a marca de uma lágrima? Por aí. Você falou que a sua irmã também escrevia, ela é escritora também ou não foi para esse lado? Não, a minha irmã é só leitora. Já é uma grande coisa, né? Porque a gente está num país Sim. com tão poucos leitores, né? E você, contrariando a lógica, se é que eu posso dizer assim, é formada em agronomia, que não é uma área muito relacionada com Uhum. a arte da escrita, com a literatura em si. Você também fez mestrado em fitopatologia. Explica pra gente o que é fitopatologia e como isso se integra com agronomia. Você atua na área? Eu não atuo na área. O fitopatologia é estudo da doença de plantas. O meu trabalho foi com fungos de café, determinar a estrutura dos fungos que atacavam o café. Entendi. E você não atua na área? Nunca atuou Não. ou não? Você hoje é só escritor ou você tem alguma outra função? Alguma outra Eu, profissão? eu hoje em dia eu sou só escritora e eu nunca atuei na área de agronomia, não. Entendi. Você se arrependeu de ter feito faculdade de agronomia ou foi uma coisa de, não, eu gosto muito, mas não tenho intenção de atuar na área?
Não, nunca me arrependi, não. Nunca vi como. Já me falaram, é tempo perdido, porque eu não levei adiante a profissão. Mas eu nunca pensei assim, não. Eu acho que tudo na vida é válido, qualquer experiência. E eu gosto bastante da área da agricultura. Na época, eu gostava bastante de estudar o assunto. É porque acabou que a minha vida foi cada hora por um lado e acabou que por um acaso do destino, eu não trabalhei nessa área, mas não foi assim que eu odiei e não quis mais saber disso. Entendi. Em 2011 você lançou o seu primeiro livro, né? Como é que. Bom, primeiro, assim, ela foi feita de forma independente e fez muito sucesso, tanto que ele foi relançado pela editora Novo Conceito e depois também pela Bambolê. Mas eu queria que você me contasse como é que foi essa primeira decisão, vou publicar um livro, porque você sempre escreveu, então deve ter tido algum gatilho aí que fez você decidir publicar. Conta isso pra gente. Eu escrevia só para mim, para minha irmã, para as minhas amigas mais chegadas lerem. Eu sempre morri de vergonha de mostrar para os outros o que eu escrevia, sempre achava que era horrível, meu texto era horrível demais para ser publicado e lido por pessoas que eu nunca vi na vida. Mas a minha irmã começou a me incentivar a escrever para publicar em 2008, 2009. E ela ficou um ano no meu ouvido falando para eu escrever, para eu tentar fazer um livro, né, publicável. E até que ela conseguiu me convencer, e aí eu escrevi o Até Eu Te Encontrar, que foi o meu primeiro livro publicado. Mas eu, mesmo assim, eu ainda tinha muita vergonha de que as pessoas fossem ler aquilo. É algo muito pessoal para mim. E como é que foi isso? Você chegou a enviar originais para editoras tradicionais ou você resolveu fazer autopublicação logo de cara? Eu enviei para as editoras, fui, né, seguir o modo tradicional. Foram 2 anos tentando e até que eu Nossa, consegui. bastante tempo. É, e porque algumas editoras demoram um tempo para poder dar a Sim, resposta. Outras não, outras bem rapidinho você recebe logo não. não. Mas até que eu acabei publicando por uma pequena editora. Mas foi um processo que foi muito rápido porque não deu certo. E aí depois eu rescindi o contrato e fiquei trabalhando o livro de forma independente. Entendi. A grande questão da demora da resposta das editoras, muitas vezes faz as pessoas optarem pela autopublicação, porque se você for ansioso, tá lascado, né? Não tem condição de você ficar esperando 2 anos por uma resposta, gente. Eu tenho uma campanha para que as editoras respondam, porque algumas nem respondem. Sim, várias eu Com nem certeza. recebi. Exatamente. Eu publiquei meu primeiro livro em 2014 e eu enviei para todas as que publicam infantil, né? E assim, as gráficas fantasiadas de editora respondem logo, já te passam preço, orçamento, mas as editoras grandes nunca, nem para dizer não, obrigada, não Uhum. estamos aceitando originais no momento. É assim, bem. É um descaso, né? Eu acho até falta de educação, para ser bem sincero. Eu acho que as editoras deviam repensar esse modo de trabalhar. Nem que fosse dizer, olha, a gente ainda vai avaliar a média de quanto tempo, porque aí a pessoa pelo menos sabe que foi recebido, mas muitas vezes nem isso, né? Eu brinco É... que. Desculpa. Pode falar? Eu Não, brinco pode falar. que para ser escritor você tem que ser muito paciente, porque todo o processo é bem demorado. Haja ansiolítico, porque, nossa senhora. Eu fiquei noite, ainda mais o primeiro livro. Pô, nossa, É. noite sem dormir, porque. Ai, meu Deus, não vai chegar a tempo do lançamento. Ai, meu Deus, não tô gostando das ilustrações. Ai, meu Deus, a capa não tá como eu quero. Ai, meu Deus, é tudo, né? É... Aí, bom, ele foi lançado de forma independente, lançado por uma pequena editora, e depois você ficou trabalhando o livro de forma independente. Uhum. Como é que você conseguiu ganhar? Não é que você. Como você conseguiu, não é bem a pergunta. É mais. é, Você fez um caminho que você conseguiu tanta visibilidade que chegou a uma grande editora. E como é que foi que isso aconteceu? Quando eu rescindi o contrato com essa editora pequena, eles me devolveram os exemplares que ainda não tinham sido vendidos. E alguns vieram com defeito, faltando orelha, amassado, rasgado, capa invertida. E aí eu peguei Gente, esses exemplares, porque acaba saindo, até nas grandes editoras tem
pequeno problema na gráfica, né? São vários exemplares sendo impressos, tem um problema de um ou outro vir com defeito. E aí eu peguei esses exemplares que estavam defeituosos, escrevi para alguns blogs e perguntei se eles aceitavam receber o exemplar mesmo com defeito para poder fazer resenha. E vários blogs aceitaram e começaram a resenhar o livro. E graças a Deus as resenhas estavam muito positivas e aí criou o burburinho em cima do livro. Você aproveitou aquela onda de 15 anos atrás, 10 anos atrás, de blogs que veio crescendo, né? Sim, sim, foi bem no auge dos blogs literários. É uma coisa que você acha que ainda dá certo? Você ainda faz isso? Ainda envia seus exemplares para blogs literários quando lança livro? Agora quem cuida disso é a editora. Eu tento não me meter nessa parte para não causar conflitos. Cada editora tem os seus Uma maneira de parceiros. trabalhar. E aí eu deixo por conta deles. Mas você sente que os blogs ainda têm a grande influência na venda dos livros? Nessa divulgação orgânica? Eu acho que sim. Eu ainda recebo mensagens de leitores que conheceram meus livros porque algum blog, ou Instagram, ou YouTube citou e aí eles se interessaram e foram atrás. Muito legal. Muito bom. Até Eu Te Encontrar foi relançado ano passado, de novo. Pela Bambolê, né? Que agora é a editora que você tá trabalhando no momento. O que você acha que esse livro tem que justificou 3 edições por 3 editoras diferentes? Qual o diferencial? Eu não sei, eu sempre pergunto para os meus leitores, que eu quero saber o que o livro tem. Porque é o meu primeiro livro lançado, eu considero como se fosse o meu livro, não vou dizer o pior, porque eu não vou falar que meus livros são ruins, né? Embora eu não acho que eles sejam excelentes, igual os leitores acham. Mas, assim, é o meu primeiro livro, eu escrevi ele, digamos assim, de qualquer jeito. Eu não tinha técnica, não tinha estudo. Eu escrevi assim, vamos tentar publicar, se não deu certo, É o mais não espontâneo de todos eles, né? Sim, não sei se seria isso que esse livro tem, mas é o que os leitores amam e é difícil fazer eles gostarem de um outro livro meu. A maioria é Tanto quanto apaixonada. gostam dele, né? Isso, eu ainda não sei. Eu não sei se é a questão da magia ou é porque o clima universitário dele é bem maior do que nos outros livros. Eu não sei. Eu sempre pergunto isso para os meus leitores. Vamos perguntar para quem está aqui. Me digam, até onde. Como é que é o nome do livro? Eu me perdi aqui. Até Eu Te Encontrar, é isso? Tem de especial? O que ele tem de diferente? Que eu vou ler aqui que algumas pessoas já se manifestaram a esse respeito. Peraí. Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui em relação a esse livro. Comentem, tá, gente? Que eu vou ler. Os leitores eles gostam de Até outros Eu Te livros. Encontrar. Yuri Keffer. Eu acho que é assim que fala seu nome, se não for. Desculpa. Sim. Até Eu Te Encontrar é um cristal. Nanda.Ramos22. Me apaixonei pela leitura através desse livro, Até Eu Te Encontrar. Yuri Keffer, esse livro é maravilhoso, gente, sem condições. Graciele, não ouso dizer que o Até foi escrito de qualquer jeito. Ele é perfeito. Noni tá falando da minha caneca. É linda, né? É linda, eu adoro essa ovelha. Eu fico com a boca seca de tanto falar, gente. Aí tem que ter a aguinha aqui do lado. A Nina Krivoshine. A magia, a forma de escrita fácil de ler. Olha aí, ó, a fórmula do sucesso. Manu Portelinha, que livro maravilhoso. Peraí. Que livro maravilhoso. Ele conta sobre a vida dela e é clichê, não sei explicar. Não é a minha vida, não. Aí, ó. As pessoas acham que é um livro biográfico porque ele se passa em Viçosa, que foi onde eu estudei e fiz faculdade, mas ele não é biográfico, não. Olha aí. Mas é muito comum eu ouvir isso, que quando eu escrevo alguma poesia, alguma coisa, as pessoas vêm me perguntar, tá tudo bem? Você tá bem? Não, porque eu vi que você escreveu. Eu falei assim, gente, olha só, é só uma poesia. Não quer dizer que eu tô sentindo aquilo. Quando eu escrevo um texto, uma crônica, as pessoas ficam querendo desvendar se tem entrelinhas ali de alguma coisa que eu tô passando. Não, tá tudo bem, tá? Quando não tiver, vocês vão saber que eu vou gritar. Nanda, acho que a paixão é o clima e o clima de universidade. Tem isso, né? A universidade faz esse link com o jovem, né? Que é bacana.
Nina Krivoshine, até eu te encontrar um livro incrível demais. Amo os livros. O que mais aqui? Bora lá, vamos continuar. O pessoal já deu uma ideia do que esse livro tem de diferente. O seu segundo livro, que é Namorada do Meu Amigo, tem um protagonista homem e ele é narrado em primeira pessoa, né? Você teve dificuldade para escrever as coisas todas no masculino? Não, foi bem tranquilo. Eu gosto muito de escrever com um personagem masculino. Eu sinto até mais facilidade do que escrever como personagem feminina. Eu pesquisei muito antes de de escrever o livro, né, para poder entrar na cabeça do garoto. Li vários livros narrados em primeira pessoa por um personagem masculino, escrito por homens, para poder entender a dinâmica da escrita, mas eu gostei bastante de escrever Eu assim. ontem entrevistei a Cris Mello e ela escreveu também um livro com essa perspectiva masculina. E ela falou que revisou 1000 vezes e que mesmo assim, quando o livro foi impresso, ela achou um obrigada em vez de um obrigador. Porque é uma coisa que sempre sai, você tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes, né? Quando você está escrevendo numa pessoa que não é da sua mesma sexualidade, como é o caso de A Namorada do Meu Amigo. Em 2015, você lançou um livro com 2 finais. De onde surgiu essa ideia e como que foi a recepção dos seus leitores? Eu já tinha um final determinado. Sempre quando eu começo a escrever um livro, eu já tenho o final dele todo esquematizado. Eu só consigo escrever uma história quando ela já tem início, meio e fim. Só que no meio do livro eu comecei a ter uma ideia para um outro final e eu achei que eu poderia ir para esse outro final. Mas eu fiquei naquela dúvida sobre qual era melhor, né? Qual dos 2 finais era o melhor. E aí eu conversei com o pessoal da editora e aí surgiu a ideia de vir com os 2 finais, para o leitor escolher qual que ele gosta mais. E aí não me xinga. É uma saída bem interessante. E o que eles acharam? A recepção foi legal? Foi. As pessoas que leem o livro gostam muito desse negócio do final, até porque o livro brinca bastante com o negócio da escolha as decisões que a gente toma na vida, né? As escolhas que a gente faz, elas levam a gente para um caminho ou para outro, e o livro foca muito em cima disso. E os 2 finais ficam em cima disso também, né? Mostra que uma decisão que você toma de um jeito diferente muda o rumo da sua história. E como é que é esse? Você falou que só escreve com início, meio e fim já determinado. Como é que é teu processo criativo? Você faz esqueminha, faz descrição de personagem? Como é que você trabalha? Eu faço uma ficha, digamos assim, de cada personagem, né? Eu crio o passado deles, a característica, o que gosta, o que não gosta, e faço um esqueminha já. Nos meus 2 primeiros livros eu não fiz esse esqueminha, eu comecei a partir do 3º livro, e eu gostei bastante de fazer esquema. É bem uma estrutura, né, do que vai ter em cada capítulo, quais as cenas. E eu achei que isso ajuda o meu processo a ficar mais... não vou dizer profissional, mas ele flui melhor, assim, desse jeito, do que escrever tudo bagunçado. Você tem bloqueio criativo? Não, eu não costumo ter bloqueio criativo, não, graças a Deus. Eu Ai, costumo gente, que bênção. eu brinco que se você tá com bloqueio criativo, vai lavar a louça, que aí rapidinho desbloqueia. Ai, eu fico com ódio lavando louça. É porque é uma tarefa que não exige que você pense. Você tá ali lavando a louça, você não precisa ficar concentrado pensando exatamente todos os processos que você está fazendo ali, né? Ai, meu E Deus, aí a minha esse cabeça prato. viaja. A minha cabeça viaja quando eu tô lavando a louça. Ai, eu tenho problema com tarefas domésticas. Eu faço porque, obviamente, não tenho escolha. Sim, não, eu Mas detesto. todas as tarefas domésticas eu faço com ódio. Então, não eu vou escrever um livro de terror se eu ficar usando esse momento para criar. Não, lavar a E louça eu não me importo, não. Só que ela se detesto. multiplica, né? Porque é um Dá trabalho sem fim. filhote, gente, dá filhote. E outra coisa, meu filho insiste em não jogar o resto de comida fora, então você entope a pia e tem que tirar lixo de dentro da pia. A entrevista virou é de casa, do nada. Do nada virou é de casa.
Mas, e a quarentena tá influenciando na sua criatividade ou tudo bem? Não, por enquanto tá tudo bem. Tenho arrumado bastante coisa aqui para fazer em casa e lido bastante, vendo várias séries, mas tá tranquilo para escrever. Entendi. Você tem um horário para escrever ou você escreve a qualquer hora quando dá o start? Eu gosto de escrever de tarde, é um horário mais tranquilo para mim. Eu não sou dessas de que a ideia veio, eu tenho que sentar e escrever logo. Quando surge uma ideia, eu gosto de ficar ruminando ela na cabeça e aí depois eu sento e escrevo. Se eu tenho ideia de alguma cena, alguma coisa, posso deixar para 2, 3 dias depois, eu não esqueço, não. Graças a Gente, que Deus. Eu bênção. não tenho esse problema de As ideias te esquecer. deixam dormir? Quando eu deito na cama, eu não fico pensando em livro, não, em história, porque senão eu não durmo. Eu Não, porque tento. as minhas eu não quero pensar e elas ficam ali, ó. Foi que dia? Segunda ou terça-feira, eu não me lembro agora. Que eu fui dormir com uma ideia na cabeça, mas eu consegui dissolver ela e fui dormir. Aí acordei 5:30 da manhã com o barulho da chuva. Deitei na cama de novo. Maldita hora. Aí começou. Levanta, vai escrever. Você vai esquecer, hein? Olha, essa ideia é boa. Eu falei, tá. Comecei a digitar no celular. Daqui a pouco eu falei, tá bom. Eu levantei, vim pro computador, escrevi um conto inteiro. Caramba. Acho que foi terça ou quarta-feira. Acho que foram 15 ou 20 páginas de uma vez, assim. Mas não acontece. Geralmente eu levo 2 anos para escrever um livro, por exemplo. Você demora para escrever? Eu coloco mais ou menos no período de um ano, né? Porque é o período que entre um lançamento de um livro e outro. Quando o livro está lançado, eu já estou trabalhando no livro seguinte. E aí eu ponho mais ou menos um ano, falo que é de bienal a bienal, digamos assim. Você tem então a meta de publicar todo ano, né? Sim, todo ano. Este ano eu não sei como vai ser, eu acredito que talvez não saia nada por causa do coronavírus, de um monte de coisa sendo cancelada. Sem dúvida. É, é um ano que eu também tirei mais para mim, para focar em mim, digamos assim, que até o ano passado eu tinha uma cachorrinha e ela viveu muitos anos e no final da vida dela ela já estava exigindo muito de mim, da minha irmã, então foi um período muito é, exaustivo física e mentalmente. Aí eu tirei esse início de ano para mim, mas eu já estou trabalhando num livro, mas sem colocar pressão, porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro, então quando ele sair, saiu. Mas vai No ano sair. passado, o seu livro mais recente foi lançado no ano passado, né? O final da nossa história saiu pela editora Bambolê também. Uhum. Fala um pouco desse livro aí pra gente. É. Uma curiosidade, este livro foi o meu terceiro livro que eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever ele quando eu terminei a namorada do meu amigo. Só que ele não estava rolando e aí eu deixei ele de lado para ele crescer a massa. E aí fui escrever os outros e depois que eu terminei o Som de Coração, não, antes de terminar o Som de Coração Vazio, eu já estava com ele pronto. Eu terminei de escrever ele em 2015, eu acho, se eu não me engano. E aí saiu só no ano passado. E é É, sobre é o quê? é uma história de reencontro. É um casal que namorou na adolescência. Eles ficaram 2 anos namorando e depois eles se separaram porque o garoto teve que se mudar com os pais para os Estados Unidos. E aí agora ele volta ao Brasil com a meta de reconquistar a ex-namorada. Entendi. Você sempre escreve pensando no público ou você escreve o que você tiver que escrever e no final você olha, é juvenil. Olha, como que é isso pra você? O primeiro livro que eu escrevi, não, até eu te encontrar, eu não escrevi pensando em público. Quando ele foi lançado, eu até achei que ia pegar um público um pouco mais velho, mas depois que eu vi que ele pegou, né, o juvenil, o jovem adulto, né, que a gente chama hoje, e hoje em dia eu escrevo pensando nesse público. Mas quando o Hotel de Encontrar foi lançado, a namorada do meu amigo já estava pronta. E como segue o mesmo estilo, acabou casando para o público. E todos os meus livros são mais ou menos nesse estilo. Então eu
não fico preocupada muito porque eu sei que vai sair um livro juvenil, jovem adulto. Você falou que lê vários livros ao mesmo tempo, mas você escreve várias coisas ao mesmo tempo também? Ou enquanto você não termina um projeto, você não parte para outro? Não, escrever é só um de cada vez. Eu gosto de me dedicar àquele livro. Eu fico o tempo todo da escrita, eu fico convivendo com aqueles personagens. Então, se aparecerem outros, aí bagunça. Tem que ser um de cada vez. Eu fiz essa pergunta para Thalita Rebouças e ela fez justamente essa. Deu praticamente a mesma resposta, que ela, quando ela tá num trabalho, ela tá num trabalho e que a única vez que ela largou é porque tava ruim e ela não voltou. Já aconteceu com você, de você começar uma coisa, largar e abandonar de vez para sempre e reler e ver e falar assim, ó, isso aqui não tem jeito, é ruim. Já aconteceu? Eu tenho alguma. Não, de falar nunca mais, ainda não. Eu tenho algumas histórias começadas, ainda não está na hora delas. E talvez um dia esteja, talvez não, mas eu não desisti completamente de todas, não. Eu deixo elas lá, uma hora sai. E assim, a sua inspiração, ela vem de onde? É da observação do dia a dia? É alguma Eu, coisa que você eu, ouve? eu Ou não é sei. do nada? Para mim, essa é a pergunta mais difícil que existe. Dizer de onde vem a inspiração. Eu acho que ela surge do nada. Às vezes eu olho alguma coisa e daquela coisa começam a vir ideias, e aí dessas ideias vão surgindo uma história, mas é tão difícil responder essa pergunta de onde vem a inspiração, porque a minha cabeça fica o tempo todo fervilhando de ideias, então acho que talvez seja de tanta coisa aqui dentro, e aí eu tenho que tirar essas coisas para não ficar maluca. Você tá com os teus livros aí pra mostrar a capa pra gente? Tô sim, peraí. A gente falou tanto de até eu te encontrar que tem que mostrar, né? Você tô com as três capas aqui. Ah, mas melhor ainda, completo. Espera, que acho que eu entortei aqui o celular. Então, até eu te encontrar, essa daqui é a primeira capa. A segunda capa, que é a mais conhecida. Muito legal. Um monte de coraçãozinho para capa. E esta é a terceira capa, que saiu ano passado. E Você que é tem a minha. uma capa favorita? Tenho esta. É sempre a última, né? Que é aquela que você acabou de lapidar. Esta a primeira e depois, em último lugar, a terceira, a segunda, que é a que o pessoal mais gosta. Aí tenho a namorada do meu amigo. É linda essa capa também. Ficou bem legal. Quando o vento sumiu, mostrando na ordem. Uma graça. Eu amo esta capa. O som de Coração Vazio. Peraí que eu me perdi. Calma aí. Como Que é inverte o som de um coração Ah, vazio, tá? parece invertido. E o último livro, O Final da Nossa História. Ui. Esse foi o mais recente, né? Este foi lançado ano passado na Bienal. Você tem algum livro que você gostaria de fazer uma continuação? Ou dar um spin-off para um personagem? Ou não? Para você acabou, acabou. Spin-off não, eu acho que cada personagem já teve a sua história ali. Os personagens secundários são secundários ali naquela história. Talvez se eu criasse uma história independente para eles, não ficasse tão legal, frustrando várias pessoas que me pedem spin-offs de alguns. Eu não penso em continuações, os meus livros são independentes. Acabou, acabou. Eu penso na história, como eu falei, no início, meio e fim. Mas talvez um dia, quem sabe, eu escreva uma continuação do Até Eu Te Encontrar, porque é um livro que eu escrevi, né? Eu fiquei 2 anos tentando editora. Depois, quando eu lancei ele, até ele ser relançado pela Novo Conceito e até a namorada do meu amigo sair, foram mais 2 anos trabalhando um livro, muito tempo com ele e muito tempo dos leitores insistindo numa continuação. E aí eu pensei numa ideia de fazer um livro baseado na vida dos filhos dos personagens principais.
Já tenho a ideia estruturada na cabeça, eu ainda não sei se vai sair, eu espero que saia. E eu Espero acho que agora você não vai ter paz. Não, os meus leitores, alguns já sabem, todo mundo que me pergunta, eu respondo isso, que eu tenho essa ideia. Eu ainda não sei quando vai sair, porque por enquanto eu estou trabalhando nos meus livros únicos, né, em outros projetos. Eu ainda tenho que sentar e escrever este livro. Quem sabe depois que eu terminar meu próximo livro, eu pegue essa para fazer essa continuação. Eu tenho que ter um tempo para escrever ele ainda. Ainda não tive esse tempo. Você participou já de várias feiras, né? Vários eventos de literatura e tal. Você tem alguma favorita? Feira, a Bienal do Rio é sempre a minha favorita, é a maior, a que vem bastante leitores, leitores de outros estados do país. É em casa, né? Então tudo ajuda, dá para ir todos os dias, quando o tempo que ficar lá o dia inteiro, ir no dia que eu quiser, voltar. Você mora em que lugar do Rio? Eu sou do Rio também. Eu moro na Barra da Tijuca. Ah, então é moleza. É, Do lá. pertinho. Bom, se bem que na Barra, a Barra também Barra é é longe da longe. Barra. A É, Barra é longe da Barra. a Aí, Bienal é ó. longe de tudo. É. Eu moro no Meira, eu já não tenho essa facilidade toda pra me locomover. Ficar pagando o pedágio da linha amarela não tem Não, condição. não dá. Só Jesus. Deixa eu dar uma olhada aqui no que os nossos espectadores estão falando, ver se tem perguntas para você. Quem quiser enviando perguntas, a hora é agora, hein, galera? Graça, te admiro muito. Como você faz para se inspirar? Você já respondeu. Aliás, respondeu sabonete, né? Que ela disse que não sabe, que essa é a mais difícil para ela. Deixa eu ver se aqui eu já li. Alguém está perguntando se eu estou lendo o que estão escrevendo. Estou lendo o que vocês estão escrevendo. Ah, Noni Coelho, quero conhecer a Graciele pessoalmente e adquirir o livro dela. Então, agora tem que esperar a próxima Bienal, Noni. Noni Coelho tá falando, porque por enquanto não temos nem previsão para sair de casa, que só para marcar encontro. Sim. Tá perguntando cadê a Flavítia? Deve ser alguma Flavítia é fã, minha né? irmã. Ah, sua irmã. Flavítia está lá na sala. Yuri Keffer, o livro novo já tá perto de sair do forno ou ainda tá na mistura dos ingredientes? Ah, eu adoro essas perguntas. O Poéticas. livro novo já está sendo traçado. Vamos ver se ele termina daqui a pouco. Ainda do Yuri Keffer, sabe aquela comida gostosa que você só para de comer quando acaba? Assim é o final da nossa história. Sabe? Gostei dessa definição também. Sclauten. Eu gosto da primeira capa. Amo. Ah, Tami Luciano está entre nós. Boa Beijito, noite, Tamita. Tami. Beijos para Tamita. Disse Gra linda. Yuri Keffer, tenho todas as edições. Esse é fã mesmo, hein? Ele é Ananda meu Ramos leitor está beta. dizendo. Ah, é? Que Yuri é meu leitor beleza. beta. Ananda Ramos está dizendo que tem o da segunda capa. E Scalp disse que não tinha visto. Eu tenho certeza que eu tô falando seu nome errado, tá? Mas não vai ter jeito. Sclauhan, talvez, não sei. Não tinha visto a terceira, amei. Leila Rego. Oi, Leila. Leila tá aqui com a gente também. Beijos, Adoro Leila. quando o vento sumiu. Fala um pouquinho de O Vento Sumiu com a gente. Conta um pouco sobre esse O, livro. o Vento Sumiu é o livro, né, que eu fiz focado nas escolhas da vida, né? Para mostrar que as nossas escolhas, todas elas levam a um caminho, aquele negócio que se você decide uma coisa, sua vida vai por um caminho, se você decidisse outra, iria para outro. E eu brinco que o livro é como se fosse o poema Quadrilha do Drummond, que é a história do Matheus que amava a Susan, que amava o Aham. Renato, que não amava ninguém. São três amigos com vidas diferentes, eles estudam juntos e cada um tem os seus problemas, problemas familiares. Eu também foco muito nos problemas familiares, que isso eu roubo dos meus leitores, né? Eu vejo os problemas que eles enfrentam e vou inserindo na vida dos personagens, que os leitores se identificam também, e vou tentando mostrar um caminho para a solução do problema. Você. Me perdi no que eu ia perguntar, Jesus.
Calma aí, eu tinha lido alguma coisa aqui que tinha me lembrado o que que eu ia perguntar. Você falou de. Ah, sim, lembrei. Qual é a faixa etária média dos seus leitores? A partir de 12, 13 anos para cima. Eu digo que se E, você é jovem, você pode ler meu livro. Não interessa a sua idade, interessa a cabeça. e você tem algum tema que você não trataria de forma nenhuma nos seus livros por causa do público? Hum, eu ainda não pensei muito sobre isso, não. O que eu tento fazer é não colocar palavrão no livro, não muita violência, mas nunca pensei em um tema proibido, não. Entendi. Yuri Kepper, Até Eu Te Encontrar merece uma continuação. A Nina Krivoshine está dizendo a mesma coisa, Até Eu Te Encontrar precisa de continuação. Yuri Kepper, talvez não, Gra, dá certeza pra gente, ele super merece uma continuação. A gente precisa de uma continuação de Até Eu Te Encontrar, Nina Krivoshine. Clauren, isso mesmo, pode ser com a filha ou filho dos principais, foi isso que a Grazi falou que pretende fazer. Sim, eu vou Ai, fazer. que emoção. Eu escrevo a história, se não ficar boa, eu mudo os nomes dos personagens para ninguém saber que era continuação do Até Eu Te Encontrar. E explorar bem a questão da Wicca. Tá aí uma informação que eu não tinha. O livro fala sobre Wicca? Fala da Wicca no Até Eu Te Encontrar. Ah, legal. Vou querer ler então. Já fiquei interessada. Vocês estão lendo o que eu estou escrevendo? Tá. Quando você vem para Recife? Tá difícil de responder essa pergunta, né? Ah, eu estive em Recife em 2011 na Bienal, eu amei. Os leitores lá são muito fofos, muito fofos. Depois eu voltei na Fliporto, mas foi tudo em 2011, se eu não me engano, 2012. E eu quero muito voltar lá. Vamos ver, né, se dá certo de voltar em breve. Ele tá falando aqui que ele é o Cláudio, que te encontrou na Bienal de 2011 em Ah, Recife. 2011, foi muito tempo atrás que eu fui. Foi com a primeira Muita capa do Até Eu gente. Te Encontrar. Muito tempo, não sei nem o que eu comi ontem, gente. Como é que a pessoa tem a precisão do ano que foi na Bienal? A Nanda tá perguntando se você vai na Bienal de São Paulo. Ah, vamos ver primeiro se vai ter, né? Espero que tenha. Tá muito difícil Eu prever tô qualquer achando, coisa, né? eu tô achando meio difícil ter, porque por enquanto eventos em lugares fechados com muita gente tá complicado. Então não sei, né? Mas às vezes eles adiam para o início do ano que vem. É uma opção, né? Uhum. Mas O tendo a gente vai, né? Bienal é Bienal. Rio e São Paulo principalmente, né? Que são as principais. Eu gosto sempre de ir. polos, né? Sim. O Cláudio, que eu não vou aprender a falar o nome dele, eu vou chamar de Cláudio de Cláudio. Recife. Cláudio de Recife. Tá perguntando se você já pensou em trabalhar temas como depressão e suicídio em uma história. Já eu tenho o Som de um Coração Vazio. Ele Aí, Cláudio. trata de depressão, de crise de pânico, de crise de ansiedade, de toque. A personagem principal tem depressão e o personagem principal tem toque. E é um livro que eu alterno a narrativa. Tem umas partes narradas pelo garoto, né, que tem toque, e outras em terceira pessoa. Então tem essa alternância. E outra curiosidade também, que o final da nossa história alterna a narrativa entre a menina e o menino, e entre o passado e o presente. Bem legal. E foi complicado para você escrever assim com essas perspectivas diferentes e essa coisa de ir e voltar no tempo? O final da nossa história foi o livro que eu mais tive que fazer o esqueminha, porque eu tinha que escrever, determinar qual cena ia ter em cada capítulo, e a cena do passado tinha que casar com a cena do presente, e determinar qual cena ia ser narrada por um dos dois, né? Tive que fazer calendário para não me perder nas datas e idades, e aí eu fui escrevendo ele na ordem mesmo das cenas que iam ter. Foi uma coisa digamos, mais trabalhoso, mas foi bem legal de fazer. Aqui o Cláudio de novo está perguntando se tem algum autor argentino ou mexicano que você gosta. Ah, eu gosto muito de escritores de língua espanhola, vamos generalizar, não vou falar só mexicano, só argentino, que são livros que eu herdo da minha irmã, digamos assim, ela que é apaixonada por esses autores
Toda vez que ela lê um livro desses autores e gosta, ela me passa para eu ler. Eu gostei muito do livro da biografia do Gabriel Garcia Marques. Ele não é argentino, nem mexicano, mas ele escreve de língua espanhola. E foi um livro que eu li na época que eu estava tentando publicar o Até Te Encontrar, e para mim, como escritora, foi bem legal entrar na cabeça de um outro escritor. Entendi. É isso. Eu vou te pedir para dar o seu último recado, falar como as pessoas encontram os seus livros. E você tem blog, YouTube, alguma coisa que você queira convidar o pessoal para conhecer? Eu não tenho blog, meu canal do YouTube tá lá cheio de teia de aranha. É uma forma mais fácil de acompanhar a minha carreira aqui no Instagram mesmo. Eu tenho as outras redes sociais, mas eu não uso tanto também. O que eu gosto mesmo é o Instagram. E os meus livros estão na Amazon, pode comprar também diretamente com as editoras, né? Agora com esse negócio de crise em livraria, e agora, principalmente agora com a quarentena, as editoras estão fazendo, algumas editoras estão fazendo venda direto pelo site. Pode comprar também comigo, a gente vê várias opções para o leitor. Tem na Amazon, na Saraiva, eu acho que depende do livro, porque às vezes acaba e não chega, e demora para chegar, ainda mais agora com a Saraiva, com essa crise toda. Então eu sempre recomendo a Amazon, a editora ou eu, ou as feiras quando voltarem. Você tem uma quantidade legal que dê para Aqui em vender? casa, sim, eu sempre tenho uma quantidade aqui, porque tem leitor que gosta de receber já autografado, ainda mais leitor que mora em É uma cidade que não, vantagem. leitor que mora em cidade que não tem feira, né? E aí é mais difícil ele ter o contato com o escritor. E às vezes eu faço promoções também no Natal. Eu faço muito no Natal, promoção de livro. Legal. Gente, essa entrevista aqui vai estar disponível na sexta-feira que vem lá no meu canal do YouTube. Então, se você perdeu o comecinho, vale a pena dar uma olhadinha. O link para o YouTube fica na minha bio, só clicar lá no link. Tem bastante conteúdo já lá, as entrevistas essa é a quarta semana de entrevista que a gente está encerrando. Que Então tem legal. 4 semanas de entrevistas lá bem bacanas para vocês conhecerem novos autores e ver alguns autores que vocês já conhecem. Tem muita gente bacana ainda para passar por aqui, então se você veio por causa da Grazi, fique. Vai ter bolo. Não, não vai ter bolo, mas vai ter um monte de entrevista bacana. E se você veio por causa de mim, já sabe, segue lá para conhecer melhor o trabalho dela e depois dá um feedback pra gente, conta se gostou, o que gostou mais. A gente sempre gosta de saber essas coisas, né? Sim, eu peço para as pessoas sempre falarem o que acharam dos meus livros. Eu gosto de saber o que gostou e o que não gostou, para a gente Sim, é sempre melhorar, importante né? pra gente ir melhorando, exatamente. Muito obrigada por você ter aceitado participar. Tinha já muita vontade de conhecer, de conversar com você. Eu já li algumas coisas suas, principalmente conto, tem livros que eu já li. E tinha muita vontade de conversar com você, foi ótimo. Um prazer Ah, mesmo. eu que agradeço, adorei o convite, adorei a entrevista, adorei a presença de todo mundo que está aqui, as perguntas, os elogios, e muito obrigada pelo convite. Eu já vou sair da live comprando Até Eu Te Encontrar, que esse eu ainda não li. Fiquei bastante curiosa, me interessei pela temática e o pessoal fez um comercial tão bom que não é possível, não tem chance desse livro ser ruim. As entrevistas dessa semana com a Mafê Probist, Natália Batista, Graziele Ferreira, Cris Mello e com a Graciela Mairim, que estarão disponíveis no meu canal do YouTube na próxima semana. Cada um no dia que aconteceu, então na segunda-feira tem Mafê e assim por diante, fechando na sexta-feira, entrando a entrevista de hoje, essa live de hoje, no meu YouTube. Se você puder, já segue lá no se inscreve lá no canal do YouTube que vai ter conteúdo inédito, vai. Não tá tendo ainda porque eu tô com problemas técnicos de iluminação e cenário, mas assim que eu resolver isso aí vai começar a ter. Também tem o meu blog, onde tem muita coisa sobre mercado literário, tem escritos autorais também, e tem sempre novidades do que vai acontecer aqui também lá. O link está na bio também, por favor, vão lá conhecer. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem e-book gratuito também no link da bio. O link da bio é o lugar para vocês se divertirem. Tem muita coisa lá.
Tem bastante coisa para vocês passarem lá. Também tem conto no Notepad, é só procurar Maíra Gomes. A semana que vem tem só mulher aqui, igual essa semana. Na segunda eu recebo a autora Iris Figueiredo. Na terça tem a Tami Luciano. Na quarta tem Bia Carvalho. Na quinta tem Cibele Brito. E na sexta eu termino com Michele Carvalho. Eu não esqueci promessa e dívida, eu tô falando já há semanas que no dia 27 de abril eu vou ter um entrevistado especial. E aí eu queria convidar vocês a enviarem, eu vou falar as dicas e vocês vão enviando aí sugestões de quem você acha que é o entrevistado. E no final, aquele primeiro que acertar, eu vou enviar um kit com um livro, marcador e essa eco bag linda de viver. Tá? Então eu vou dar as dicas aí, vocês, quem já souber, porque eu contei, não participa, vamos ser honestos. Mas se você for bom de pista, essa é a hora, tá? Bora lá. O entrevistado de segunda-feira, dia 27 de abril, nasceu em Santos. Ele já teve livro adaptado para o cinema. É autor de mais de 100 livros. Já ganhou diversos prêmios, inclusive o Jabuti e o APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte. É autor de literatura juvenil mais vendido do Brasil, com mais de 14 milhões de exemplares. E a sua série de maior sucesso é sobre um grupo de adolescentes que investigam crimes. Quem será que vai ser o primeiro a responder aí quem é o autor misterioso do dia 27 de abril? Tenho certeza que você já sabe. Eu sei quem é, eu sei. Quando você falou que nasceu em Santos, eu já sabia quem era. Já sabia, né? Bora lá, deixa eu ver se alguém já acertou. Por enquanto o pessoal tá falando aqui, ó. Graça, te amo, espero te rever em breve. Nanda Ramos. Moreninha, nunca li seu livro da forma que você diz de algumas características que há na leitura. Acho bem interessante. Com certeza vou caçar o seu livro. Porém, ela quer saber como você denomina o gênero literário. São romances? Eu chamo de romance jovem adulto. Quem termina isso é a editora. A editora e o Travou? público-alvo. Ui, eu tô aqui Voltou. ainda. Eu tô aqui. Eu chamo de romance jovem adulto. Quem determina isso, na verdade, é a editora junto com o público. A editora vê qual é o público-alvo e determina o tipo do público. Toda hora meu celular Leila está Rego, você pulando. acertou. É isso mesmo, Pedro Bandeira. Leila, parece até maracutaia, né? Não é. Vou mandar para você kit de eco bag, livro e marcador, tá? É isso mesmo. Dia 27 de abril eu recebo o Pedro Bandeira aqui para conversar com a gente. Vai ser épico. Vai ser sensacional. Conta para todo mundo e eu espero vocês aqui. Leila, vou te enviar mensagem para pegar seu endereço para poder enviar para você, tá bom? De novo, muito obrigada. Obrigada para todo mundo que estava aqui. E até segunda-feira. Amanhã é Dia Nacional do Livro Infantil, viu? E também é aniversário de Monteiro Lobato. Aproveitem para estimular a leitura nas crianças, que é muito importante. Beijo. Tchau.